Olá, prezados alunos, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Estamos aí de volta com as nossas videoaulas. Hoje, sexto ano, vamos trabalhar os polígonos, né? Características, nomenclatura, algumas coisas sobre os polígonos aí, ok? Muito bem, vamos lá. Antes de falarmos propriamente dos polígonos, o que é um polígono, quais são as suas características, nós temos que lembrar as linhas, né? Porque um polígono vai ser formado por linhas, né? Mas existem as características que determinam se uma linha pertence ou não pertence a um polígono. Bem, nós temos aqui algumas linhas desenhadas. Essa é uma linha curva, né? Essa é uma linha que nós falamos poligonal. Ó, vai começando a indicar alguma coisa do polígono. Poligonal por quê? Porque ela é formada apenas por segmentos de reta. Também é uma linha poligonal, também é uma linha poligonal. Essa não é uma linha poligonal, porque ela tem essa parte aqui que é curva. E o nosso 8, né, é uma linha curva também. Mas, professor, aqui tem essas extremidades, aqui não tem. Bem, as linhas possuem características específicas, né? Essa linha é uma linha aberta, simples. Essa é uma linha aberta não simples. Não entendi, professor. Calma. Essa é uma linha fechada. Opa. Uma linha fechada simples. Esse simples ali ficou bonito. Esta também é uma linha fechada simples. Essa é uma linha fechada não simples. Esta também é uma linha fechada não simples. O que significa isso? Por que essas duas são abertas? Porque eu consigo ver as extremidades. Se eu sair daqui e percorrer essa linha, eu não vou conseguir chegar nesse ponto aqui de novo. Mesma coisa que é aberta, por quê? Porque se eu sair deste ponto, percorrer toda a minha linha, eu não vou conseguir chegar naquele ponto. Já as fechadas, vejam, as fechadas, todas elas, se eu marcar um ponto qualquer aqui, se eu percorrer esta linha, eu vou chegar de novo naquele ponto. Então, essas são fechadas porque eu não consigo saber onde que ela começou e onde que ela terminou. Diferente dessa, que ela pode ter começado aqui e terminou aqui. Essa pode ter começado aqui e terminou aqui. Por que essa é simples e essa é não simples? Essa é simples porque quando eu percorro esta linha, eu não passo sobre ela mais de uma vez. Elas não se cruzam. Olha aqui, se eu passar aqui, eu vou passar nesse ponto duas vezes. Quando eu descer, caminhar, quando eu voltar, eu vou passar de novo nesse ponto. Então, essa é a característica de ser não simples. Elas vão se cruzar em algum ponto. Essa linha fechada é simples porque não tem cruzamento. Esta também é simples porque não tem cruzamento. Esta aqui já se cruzou nesse ponto. O 8 também. A gente faz o 8 e tem esse ponto de interseção aqui que a gente passa ali duas vezes, ó. Uma vez, duas vezes. Muito bem.
Bem, dessas linhas, qual delas que é polígono? Quais delas é que formam polígonos? A única linha que está aqui, que é polígono, é essa aqui. E aí a gente agora já começa a falar do que é um polígono, né? Uma linha poligonal, por que é uma linha poligonal? Ó, formada por segmento de reta fechada, eu não sei onde começou, não sei onde terminou, e simples. Por quê? Porque não se cruza em ponto nenhum. Então, esse é o conceito de polígono. Linha poligonal, né? Significa formado por segmento de reta. Tem que ser fechada e simples. Mas, professor, essa é uma linha fechada simples. Por que ela não é um polígono? Porque ela tem essa parte que é curva. Ela tem essa linha curva. Então, por isso que ela não é um polígono. Os polígonos têm elementos, né? Quais são os elementos de um polígono? Os lados, os ângulos internos e os vértices. Neste polígono que o professor Daniel desenhou aqui, ele destacou em vermelho os vértices K, L, J, G, M, são 5 vértices. Consequentemente, temos 5 ângulos internos. O professor Daniel destacou aqui apenas 2, né? Mas nós temos mais um aqui e um aqui. 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 lados. Esse é o primeiro lado, o lado GM, o segundo lado MK, o terceiro lado KL, o quarto lado LJ e o quinto lado, no caso deste polígono, é o JG. Ok? Então, os elementos de um polígono, lados, ângulos internos e vértices, são sempre a mesma quantidade. Se tem 5 lados, 5 ângulos internos e 5 vértices. Bem, características de um polígono. Nós já falamos aqui em cima, né? Formado por segmentos de reta. Formado apenas por segmento de reta. Pode ser convexo ou não convexo. Não entendi, professor. Bem, o professor destacou aqui o vértice A e o vértice B, certo? Se eu fizer o prolongamento do lado BA pelo vértice A, vai seguir aqui infinitamente, certo? E se eu fizer para cá, desse terceiro vértice que o professor não delimitou, não nomeou, para o A, se eu fizer o prolongamento aqui também, vai continuar indefinidamente. Em qualquer um que eu fizer o prolongamento, vai continuar indefinidamente. Não vai encontrar o outro lado. Agora, olha, nesse caso, como o professor Daniel nomeou o vértice M e o vértice K, aqui e aqui, se o professor Daniel fizer o prolongamento deste lado MK, para cá, vai chegar um momento que vai tocar este lado. Se fizer para cá, não. Mas para cá, sim. E esse lado aqui, ó. Se a gente tomar esse lado aqui. Se eu fizer o prolongamento para cá, sem problema. Mas quando eu fizer o prolongamento para cá, tocou aqui, ó. Quando o prolongamento toca um outro lado, significa que esse polígono é não convexo. Esse é não convexo. E esse, eu fiz o prolongamento, não, convexo. Não tocou, né? É um polígono convexo. Ok? Muito bem. Professor, só vai para o triângulo? Não, porque nós temos um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Ó, o professor já está adiantando, né? Se tem 3 lados, é um triângulo. Se tem 5 lados, é um
pentágono. Deus te deu um lenço. Muito bem. Outra característica do polígono. Os polígonos podem ser regulares ou não regulares. Um polígono regular, um exemplo, tá, gente? Existem vários polígonos regulares, mas o exemplo de um polígono regular nós já conhecemos bem, que é o quadrado. Ele tem 4 lados iguais e ângulos internos também iguais. Essa é a característica de um polígono regular. Lados iguais, ângulos internos iguais. Em contrapartida, um polígono não regular, ele tem lados diferentes. Olha, esse aqui é maior que esse. E parece que esses dois aqui são iguais. Não tem problema, pode ter 2, 3, 4 lados iguais e um diferente. Se tiver apenas um lado diferente, ele já é não regular. Bem, então os polígonos não regulares, eles têm lados diferentes, consequentemente, ângulos internos também diferentes. Já voltamos. Muito bem, continuando sobre os polígonos, agora nós vamos falar sobre os tipos, sobre os nomes, né? A nomenclatura que nós damos aos polígonos. Bem, poli, muitos, gonos, pedaços, muitos pedaços. Pergunto a vocês, existe o polígono de 2 lados? Por que não existe? Por que isso não é um polígono? Porque não é fechado. Bem, os polígonos só existem a partir de 3 ou mais lados. E aí aqui, de acordo com a quantidade de lados, é que nós vamos ter o nome do polígono. E tem uma curiosidade que o professor Daniel vai falar já já. Se tem 3 lados, chama triângulo. Ah, professor, o senhor acabou de falar que em relação aos lados, então tinha que ser trilátero. Trilátero. Ou, se é de polígono, podia ser trígono. Trígono. Mas, no caso do triângulo, eles usaram a nomenclatura a partir da quantidade de ângulos, né? Podemos notar aqui, ó, a gente já sabe que um polígono ele tem a mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos. Então, se tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos. No caso do triângulo, os matemáticos resolveram chamar-nos, caracterizados pela quantidade de ângulos, né? E o polígono que tem 4 lados, a professor é um quadrado. É um quadrado? Não, é um retângulo. Um retângulo? Muito bem, presta atenção. Daqui a pouquinho nós vamos estudar os quadriláteros. Os quadriláteros. Os quadriláteros, porque tem 4 lados, né? No caso dos quadriláteros, nós temos vários tipos de quadriláteros que terão as suas características próprias, que nós vamos estudar daqui a pouco, né? Professor, por que chamou de triângulo? Aqui podia ter chamado de quadriângulo também, né? Quadriângulo. Quadrígono. Quadrígono. 4 pedaços, 4 gonos. Não, mas os matemáticos, curiosamente, usaram aqui lados, a quantidade de lados. Bem, uma figura, um polígono que tem 5 lados. Aí agora, a partir dos 5 da figura do polígono que tem 5 lados, eles já usaram a terminação
Gono. Se tem 5 lados, é penta, pentágono. Se tem 6 lados, é hexágono. Se tem 7, é pentágono. Nesse caso aqui, este polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o octógono. Octógono. É o octógono. Professor, é onde aqueles caras lutam lá do MMA? É. Aquele cage, aquele lugar onde eles lutam, que eles chamam de octógono. Nossa, professor, que legal, não sabia que lá tinha 8 lados. Tem 8 lados. 8 pedaços. Por que não chama octângulo? Né? Podia ter chamado octângulo, era muito mais fácil. Não mesmo. Né? Então, a nomenclatura dos polígonos depende da sua quantidade de lados, da sua quantidade de ângulos, né? da sua quantidade de pedaços. Tá? Bem, nós vamos estudar 2 tipos de polígonos muito especiais que a gente tem aí nas nossas construções, a gente tem aí nas nossas casas, a gente tem aí, aqui o quadro o contorno do quadro é de um polígono, né? Nós vamos estudar, nós vamos começar pelo triângulo. Triângulo. Característica do triângulo. Tem 3 elementos de cada. 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos. Só que, além disso, além de possuir 3 elementos de cada, os triângulos ainda são classificados de 2 maneiras em relação aos seus ângulos internos e em relação aos seus lados. Preste atenção, ângulos internos continuam sendo 3, lados continuam sendo 3, mas aí é de acordo com as características dos ângulos internos. Bem, esse triângulo aqui, se eu pegar o transferidor e medir esse ângulo aqui, ele vai ser menor que 90. Esse aqui também é menor que 90. E esse aqui também é menor que 90. Não precisa nem pegar o transferidor. Se a gente fizer isso, é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, certo? Vamos lá, se o professor Daniel colocou aqui, o ângulo reto seria mais ou menos assim, não é? Mas olha, esse outro lado é menor que 90. Vamos fazer de cá. Ó, o ângulo reto seria assim. Mas esse lado, ele está menor, um pouquinho menor do que 90. Da mesma forma aqui, certo? Se eu fizer assim, o ângulo de 90 estará aqui, ó. Mas, na realidade, esse ângulo que eu estou medindo é assim, é menor do que 90. 90 seria aqui, certo? Se tem os 3 ângulos menores do que 90 graus, é acutângulo. Por quê? Porque são ângulos, todos os 3 ângulos são ângulos agudos. Agudos. São ângulos menores do que 90 graus. Nós estudamos isso nas aulas anteriores. Todos os ângulos do triângulo acutângulo são agudos. Muito bem, esse segundo triângulo aqui. Professor, se o senhor medir com o transferidor, se eu fizer aqui com os meus 2 segmentos de reto, ó, eu terei esse ângulo aqui, que é o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Se o meu triângulo tem um ângulo interno reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Tem um ângulo reto. Tem um ângulo reto. Triângulo retângulo. Professor, mas o retângulo não é lá o quadrilátero?
Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Muito bem. A terceira classificação do triângulo em relação aos ângulos internos. Se o professor marcar esse ângulo aqui, agora olha só. Veja. Assim, formando L, é 90 graus. Ok? O ângulo de 90 graus. Ou seja, este ângulo que o professor marcou, ele tem mais do que 90 graus. Se ele tem mais do que 90 graus, tomando aí o que nós trabalhamos nas aulas anteriores, ele tem um ângulo obtuso. Esse ângulo é um ângulo obtuso. Consequentemente, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. É um triângulo obtusângulo. Então, nós temos 3 classificações dos triângulos em relação aos ângulos. Acutângulo, olha, ângulos agudos. Retângulo, ângulo reto. Obtusângulo, ângulo obtuso. Agora, em relação aos lados, continuam sendo 3 lados, porque é o triângulo. Se o meu triângulo tiver 3 lados iguais, ele será chamado de triângulo equilátero. Equi, igual. Látero, lados. 3 lados iguais. Nesse caso, esse lado é diferente deste e é diferente desse. São 3 lados totalmente diferentes. Então, quando o meu triângulo tiver 3 lados todos diferentes, ele será chamado de triângulo escaleno. E aqui nesse caso, veja que o professor Daniel já desenhou de propósito. Olha, 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos. Aqui. 4. E aqui? 1, 2, 3, 4. Bem, isso significa que esse lado é igual a esse. Prestem atenção. Se eu contar os quadradinhos aqui, também tenho 4 quadradinhos. Mas, vejam, aqui é a diagonal do meu quadrado, desse quadradinho. A diagonal do meu quadradinho, ela é maior do que o lado aqui, tá, gente? Então, eu não posso falar que aqui tem 4 igual aqui. Ou seja, esse lado igual a esse lado igual a esse, e esse aqui diferente. Então, quando eu tenho um triângulo com essas características, 2 lados iguais e um diferente, esse triângulo é isósceles. Então, classificação dos triângulos em relação aos ângulos: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Em relação aos lados: equilátero, escaleno e isósceles. Vou apagar aqui e a gente já volta com os quadriláteros. Muito bem. Em relação agora aos polígonos de 4 lados, né, são os quadriláteros. Característica dos quadriláteros: eles têm 4 elementos de cada, 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos. É um quadrilátero? 1, 2, 3, 4. Cadê os ângulos internos? Ó, esse ângulo interno, este e esse grandão aqui, ó. 4 ângulos internos, né? Esse quadrilátero: 1, 2, 3, 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Também um quadrilátero. Os quadriláteros estão subdivididos em 2 grandes grupos. 2 grandes grupos. Ah, uma coisa que o professor Daniel esqueceu de falar. Nós vamos trabalhar com os polígonos
convexos, tá? Nós vamos trabalhar com os polígonos convexos. Esse polígono, esse quadrilátero não é convexo, porque se eu prolongar esse lado aqui, vai esbarrar nesse de cá, né? Veja que nos triângulos que o professor trabalhou, nenhum triângulo, e claro, um triângulo nunca um lado vai encontrar com o outro, né? A não ser no vértice, né? O prolongamento de um nunca vai encontrar com o outro. Bem, aqui os quadriláteros, qualquer prolongamento que eu fizer aqui, nunca vai encostar em outro lado. Então, esses polígonos convexos, os quadriláteros convexos, são subdivididos em dois grandes grupos: os trapézios e os paralelogramos, né? Qual é a característica principal do trapézio? Tem um par de lados paralelos. Veja nesses desenhos aqui que o professor Daniel fez aqui, 4 lados em todos eles. Agora, quais são os lados paralelos? Temos que lembrar que para duas retas, duas semirretas, dois segmentos de retas serem paralelos, os seus prolongamentos não podem nunca se cruzar, né? Eles nunca podem se cruzar, nem seus prolongamentos. Veja, se eu fizer o prolongamento desse aqui com esse aqui, vai chegar um momento que eles vão se cruzar. Agora, se eu fizer desse com esse, ó, esses aqui são os dois lados paralelos. A mesma coisa aqui, ó, esse e esse são os dois lados paralelos. Esse e esse são os dois lados paralelos. Vejam que um par, esse parzinho aqui, eles vão se encontrar. Eles não são paralelos. Esse parzinho aqui, se eu fizer o prolongamento para baixo, beleza, eles vão só se afastando. Mas se eu fizer o prolongamento destes dois lados aqui para cima, em determinado momento eles vão se tocar. A mesma coisa aqui, né? Esse caso aqui é muito parecido com esse. Se eu fizer o prolongamento destes dois lados aqui, assim, eles vão se encontrar aqui em cima, certo? Então, os trapézios possuem um par de lados paralelos. E os paralelogramos, que possuem dois pares de lados paralelos. Veja, esses dois lados aqui são paralelos. Se eu fizer o prolongamento deles, tanto para cá quanto para cá, eles jamais vão se encontrar. Esse aqui, esse parzinho aqui também, ó, se eu fizer o prolongamento deles para lá ou para cá, eles jamais vão se encontrar. Esse é um paralelogramo, o professor Daniel vai chamar assim, é um paralelogramo puro. Por que puro? Vocês vão entender já. Agora, na realidade. Muito bem. É um quadrilátero? É, tem 4 lados. É um paralelogramo? É um paralelogramo porque esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse. 2 pares de lados paralelos. Por que não é um paralelogramo puro? Veja, se o professor Daniel marcar aqui, estes dois ângulos são iguais e estes dois ângulos são iguais. Nesse caso aqui, é um paralelogramo que tem todos os seus ângulos internos iguais. Nós conhecemos este paralelogramo, esse quadrilátero. Olha, é um quadrilátero, um paralelogramo e tem um nome específico que é o retângulo. O retângulo é um paralelogramo, é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos e ângulos internos
retos. Veja se não é um retângulo. Pares de lados paralelos, lados de pares, esse com esse formou um parzinho, esse com esse formou um parzinho, dois pares de lados paralelos, certo? Paralelogramo, certo? Ângulo de 90 graus, ué, então também é retângulo. Dois pares de lados paralelos, ângulos internos retos, retângulo. Professor, mas isso não é um quadrado? É porque o quadrado é um retângulo especial. O quadrado é um retângulo que tem todos os seus lados iguais. O quadrado é um retângulo especial que tem todos os seus 4 lados iguais. Qual é esse outro paralelogramo? Ó, esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse. É paralelogramo? Paralelogramo. Esse lado paralelo com esse lado paralelo com esse. Faço o prolongamento, nunca vão se cruzar. Dois pares de lados paralelos. Então é paralelogramo. Agora, tem os seus ângulos internos. Aqui, todas as medidas, os ângulos internos, todas as medidas dos seus lados são iguais. Então o professor vai até mudar aqui. Ó, 4 lados, quadrilátero. 2 pares de lados paralelos, esse com esse, paralelogramo. Se tem todos os lados iguais, losango. E aí, eu posso falar que esse ângulo é igual a esse, e que esse ângulo é igual a esse. É um losango? Também é um losango. Losango, não é losangulo. Losango. É um losango? É, por quê? 4 lados iguais. Parzinho de lados paralelos. Professor, mas está parecendo um quadrado. Ah, esse aqui o professor deu uma esticadinha nele, ele virou esse. E esse aqui o professor deu uma ajeitada nele, ele virou isso. Bem, se tem os ângulos internos, ó, o professor já está esquecendo aqui, ó. Característica do losango: 4 lados iguais e ângulos opostos congruentes. O que é isso, professor? Esse ângulo é o oposto desse, uma esquerda e uma direita. Esse embaixo, esse em cima. Ó, esse ângulo igual a esse. Esse ângulo igual a esse. Pergunto a vocês: todos os lados iguais, ângulos opostos congruentes, losango. Todos os lados iguais, ângulos opostos congruentes, é losango. Uai, professor, mas se todos os lados são iguais e os ângulos internos são retos, então é um quadrado. Sim. O quadrado é um quadrado, é um losango especial, e é um retângulo especial. O quadrado é um losango especial, um retângulo especial. Então,
Quantas características dos quadriláteros nós temos? Nós temos quantos tipos de quadriláteros? Os convexos, os não convexos, que a gente não estuda, os não convexos, e os convexos. E aí, dos convexos nós temos os quaisquer, que não são nem trapézio, nem paralelogramo. Ó, esse aqui, ó. Nem trapézio, nem paralelogramo. Não tem par de lado paralelo, nenhum. Então não pode ser trapézio, nem pode ser paralelogramo. Ó, esse é um quadrilátero qualquer. E nós temos os que são os trapézios e os que são paralelogramos. Só um resumo, hein? Paralelogramos. E os paralelogramos, tem os paralelogramos puros, tem os retângulos e tem os losangos. E aqui, ó, tem um que é retângulo e é losango, que é o quadrado. Acho que esse aqui ficou bem bagunçado, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Até a próxima.